Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um banco de dados na nuvem e você pode usá-lo de maneira gratuita. E também nós vamos desenvolver um aplicativo e ler esses dados na nuvem. Eu vou deixar esse material aqui no canal gratuito. Ele faz parte de um curso meu chamado Programar na Prática, onde você aprende a ganhar em um dia de trabalho aquilo que você levaria 30 dias para ganhar, trabalhando com tecnologia em casa. Então esse vídeo vale muito um like. E se inscreve no canal porque tem muito material bom que eu vou colocar aqui. E esse material vai te ajudar a chegar nessa jornada. Vamos lá! Muito bem, agora com o computador ligado nós vamos iniciar o projeto. E como nós vamos iniciar o projeto? Primeiro, pegue uma folha de papel, uma folha A4, como essa aqui. Esse aqui é um rascunho. E o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos desenhar. Ou você pode também pegar e abrir o editor de imagens do Windows. Vamos lá. Eu abro aqui o editor de imagens. E aqui nós vamos desenhar o que a gente vai fazer. Então a grande pergunta aqui é o que eu quero? O que eu quero desenvolver? Então nós vamos criar um banco de dados na nuvem e depois vamos criar um aplicativo para ler esses dados na nuvem. Tudo de forma gratuita. Então, o que eu quero? Vamos desenhar aqui os dados que vão estar. Aqui a nuvem. E vamos desenhar aqui quem? O smartphone. E o que nós queremos nesse smartphone aqui? Nós queremos ler os dados. Onde estão os dados? Aqui. Nós queremos listar esses dados no smartphone. Então, é simplesmente isso. Márcio, precisava desenhar isso? Preciso. É preciso desenhar isso. Por quê? Porque você precisa criar o hábito de começar a desenhar os seus projetos. Por quê? Um projeto desse não necessariamente precisaria ser desenhado, mas a força do hábito é muito mais importante do que você olhar um simples projeto e dizer que ele é muito simples para ser desenhado. Então, por que isso é muito importante? Porque antes de você começar qualquer projeto, de você ir para frente do computador e começar a digitar, antes de tudo isso é necessário que você venha a desenhar. Você pode desenhar também na folha 4. Você faz o desenho, coloca todas as telas, o que vai ter nas telas, na tela principal, o que vai ser chamado. Então isso é importante e para isso você não precisa de computador. Para isso você só precisa de papel e caneta, certo? Porque aqui você poderia ter outras telas do aplicativo, a tela 2, 3, 4. E o que você vai fazer? Você vai sentar, vai pensar, vai criar. E nesse momento você vai estar projetando o seu aplicativo. Se tiver mais envolvidos nesse aplicativo, você vai sentar, conversar com eles e ali você vai começar a dar vida para ele. Todo sistema, todo aplicativo começa assim. Sentar e desenvolver, certo? Porque aqui muitas coisas você vai colocar mais, outras você vai tirar. Você vai ver que algumas coisas são desnecessárias. Você vai ver que outras são muito necessárias. Então, isso é uma necessidade do sistema. Você precisa colocar ele em desenho. Você precisa primeiro criar ele na mente. Coloca na mente, vai uma ideia para o papel e depois essa ideia do papel, ela começa a ter vida no computador através do sistema, certo? Muito bem, então, basicamente é isso. Nós temos os dados na nuvem e esses dados vão ser, vai ter a leitura no smartphone. Então, primeiramente, nós não temos nem os dados e nós não temos nem o aplicativo. Então, nós vamos lá criar o que agora? Vamos criar os dados. Então, para criar os dados, como é que a gente faz? Primeiro, eu quero que você entenda um conceito. O que aqui estamos criando é
são dados, informações na nuvem. Então você não precisa de um servidor neste momento. Você não precisa criar um servidor, criar dados nesse servidor, criar gerenciamento nesse servidor, criar gerenciamento de segurança, nada disso. Você não precisa. Você não precisa porque você está começando um projeto e esse projeto ele ainda não está dando lucro. Ele ainda não está se pagando. Então tem ferramentas muito boas na internet de maneira gratuita, tá? Você consegue servidores inicialmente gratuitos, mas o problema desses servidores gratuitos inicial é que depois eles começam a cobrar uma taxa de uso. E são servidores que geralmente são bem caros, são pagamentos anuais e ao longo do ano fica bem caro e ele não é usado toda a capacidade para pagar aquele custo. Então nós vamos optar por uma ferramenta gratuita e muito segura. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai abrir o Google aqui e nós vamos digitar Google Firebase. Então aqui nessa plataforma do Google Firebase, ele é um servidor que disponibiliza o uso dos dados que nós vamos criar para conseguir ler. A gente consegue ler em sites, a gente consegue ler em sistemas Windows, em iOS, a gente consegue ler em diversas plataformas, Android. Então, como que a gente vai trabalhar com ele? Primeiro, antes de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai ler essa ferramenta aqui, certo? Eu vou mostrar mais no detalhe aqui para você, já vou ser bem objetivo com ela, mas você tem que ler. Tudo que você está trabalhando, você está iniciando, tem que ler. Porque aqui diz o que pode, aqui diz o que não pode. Então isso é muito importante para o seu projeto. Você tem que saber o que está fazendo, tem que saber com quem está trabalhando. Então o Google Firebase é uma ferramenta muito boa para a gente ter os dados na nuvem e consegue usar a plataforma em sistemas, em aplicativos. E é uma ferramenta com preço muito bom, certo? E como funciona aqui? Primeiro eu quero mostrar para vocês essa aqui, a integração. Ó. Você consegue integrar com várias ferramentas de trabalho, muitas que não estão aqui também. Ó, os clientes que são The New York Times, o Duolingo, Trivago, Alibaba. Então tem diversas empresas que são parceiros, são clientes que usam esses dados e é uma ferramenta que funciona muito bem. Os meus aplicativos eu uso com ela. Então, primeiro eu quero que você entenda, você não precisa pagar um servidor se você não vai usar. Então, muito eu vejo na internet o pessoal falando sobre servidores, criando servidores. Quem começa a estudar servidores fica muito bom nos servidores, mas são coisas que não usa. Quando ele chega para trabalhar numa empresa, ele não trabalha na parte do servidor, ele nem chega perto dessa parte. E ele fica com muita informação e quando ele for usar já é uma outra tecnologia. Então, tudo que você precisa está na internet. Tudo que você precisa é só ler o manual. Você só precisa de alguém que está usando e tem algum tipo de resultado que vai te ajudar nisso, certo? Então nós vamos ver. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que eu vou mostrar para vocês depois que usa os dados do Firebase. E você tem limites para pagar. Então como é que a gente funciona essa parte? O que é gratuito e o que não é nele? A gente vem aqui em preço. E o que diz nessa parte de preço? Comece gratuitamente e depois pague conforme o uso. Então isso é muito interessante. Você começa a usar essa plataforma. Se você não precisar pagar, você não vai pagar, porque não atingiu o limite. E é um limite muito bom. Então, para pequenos e médios projetos, ele é sensacional. Por que ele é sensacional? Porque você consegue usar e pagar aquilo que realmente precisa. Então, nós vamos lá. Você aqui lê essa parte aqui para saber aquilo que você consegue fazer com ele, aquilo que não dá para fazer com ele. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque quando você começar a atuar na área do mercado de trabalho de tecnologia, o seu cliente, uma loja, um mercado, eles vão precisar de algo que talvez a resposta está aqui. E você está deixando de ganhar porque é só fazer uma implementação e liberar esse uso para ele e você já começa a receber.
por um desenvolvimento de um aplicativo que a solução está aqui dentro. Então leia, porque aqui tem grandes soluções para você começar a trabalhar, certo? Então aqui fala sobre os produtos, o cloud. Nós vamos direto aqui ao ponto. Ó. O que você consegue fazer com ele? Consegue fazer muitas coisas relacionadas a dados. Mas nós vamos focar aqui, ó, no Real-Time Database. O que é isso? Nós vamos criar dados aonde outros aplicativos vão acessar esses dados. Então, até 100 conexões simultâneas são as conexões que vão se conectar naquele tempo para usar esse banco de dados. Você tem até 100 conexões. A partir disso, você tem até 200 mil conexões nesse banco de dados. E aí você começa a pagar como? Você começa a pagar, ó, 1 GB de dados armazenados. E isso, agora você imagina, isso são dados em texto, certo? São informações que estão lá salvas em texto. E esse texto que está lá, ele demora para chegar a um limite que chega a pesar, a um limite que chega a dar algum volume. Então ele leva um tempo e tem que ter bastante dados para chegar a 1 GB, a 1 GB. E a cada passou de 1 GB, você começa a pagar $5 o gigabyte. Isso é muito barato. Quando você chegar a pagar essa ferramenta, esse valor aqui, o que vai acontecer? É porque você já está ganhando. Isso que eu quero que você entenda. Até é bom que você pague isso. Por quê? Porque quer dizer que você já está ganhando. E aqui, ó, gigabytes de download. Isso aqui são o que? São as transferências. A cada vez que é feita a leitura desses dados na nuvem, isso é feito um download dessas informações da nuvem para o smartphone ou para a aplicação que você está usando. Então é feito esse download. Esse download, o que acontece? É quando se tem 10 gigabytes por mês, aí a partir disso você paga $1 o gigabyte, certo? E para ter isso aqui é porque os seus dados estão sendo consumidos, estão sendo usados. Isso quer dizer que está gerando negócios para você, certo? É isso que eu quero que você entenda. E essa ferramenta, ela ajuda bastante. E o interessante é que o Google dá um bom suporte. Quando eu comecei a usar essas ferramentas um tempo atrás do Google, eles entram em contato com você, querendo saber qual é o seu projeto, o que você está trabalhando, para lhe dar um suporte. Isso é muito bom. Por quê? Porque você vai ver que no momento que você está crescendo, você precisa atingir outras tecnologias e você precisa de suporte. Você precisa de alguém que tenha uma estrutura grande que lhe diga o que é melhor fazer, certo? Muito bem, eu também quero falar aqui sobre essa parte de armazenamento, que aqui você consegue também mandar, nós não vamos trabalhar nisso ainda, mas isso vai ser para vídeos futuros, eu quero fazer isso aqui, que nós vamos, isso trabalha também para salvar arquivos. Você faz um repositório de dados, aonde que na sua própria aplicação pode salvar informações, dados, que é o banco de dados, mas também você consegue salvar arquivos, você consegue salvar fotos, consegue salvar documentos. Então você consegue fazer parecido com o Google Drive, que lá você coloca tudo para dentro. Então você imagina isso para um cliente, ter tudo na nuvem, certo? Então aqui também tem os preços aqui, que nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então agora nós vamos entrar para a parte de criação dos dados. Vamos lá então. Então para isso aqui eu vou usar um usuário novo aqui. E o que você precisa fazer? Clicar aqui, ó, ir para o console. Agora nessa parte de ir para o console, como é que eu chego aqui para ir para o console? É só você ter uma conta no Google. Você tem algum e-mail, @gmail.com, alguma conta no Google? Com essa conta, você vai entrar aqui, ele vai pedir o login de usuário e senha. Aqui o meu já está logado, por isso que eu coloquei aqui, ele já entrou. Ele vai pedir o usuário e senha, você entra. É o mesmo do Google, é o mesmo do Android, você entra. E aqui você clica, ó, olá, este é o Firebase, ferramentas do Google para criar uma infraestrutura de apps
melhorar a qualidade de apps e desenvolver sua empresa. Aí você cria um novo projeto. Vamos lá, criar um novo projeto. Muito bem, nessa tela aqui nós vamos criar o projeto. Então vamos começar com um nome para o projeto que está escrito ali. Então qual é que é o nome do projeto que a gente vai usar? Vamos usar teste, certo? Aqui embaixo ele pede um identificador para esse projeto. Vamos colocar dados, certo? Ó, o ID do projeto já foi usado e está indisponível. Dados M de Márcio, vamos colocar aqui. E vamos aqui, clicamos em continuar. Nessa tela chegamos aqui e ele fala o seguinte, ó. Se você quiser usar, deixar ativado o Analytics do Google. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a verificação dos seus dados, o quanto ele está sendo acessado, por onde. Então, ele dá alguns relatórios. Isso é muito interessante deixar ativo. A gente clica em continuar, certo? Então, ali ele diz usar as configurações padrão para compartilhamento de dados do Google Analytics. Então, aqui você clica em aceita, lê os termos. Você clica aqui também em aceita os termos do Google Analytics. Ele diz, após a criação do projeto, uma nova propriedade do Google Analytics será criada e vinculada. Lá nós vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Ele vai começar a criar o projeto agora e a base de dados. E agora, em cima dessa base de dados, nós vamos começar a usar, montar ela para conseguir ler no nosso aplicativo. Nós vamos fazer bem objetivo para que fique simples de entender e para que fique simples de fazer também. Muito bem, agora clicamos aqui, está pronto o projeto, em continuar. Então está aqui, ó, nosso teste, certo? Muito bem, então aqui a gente vem aonde? Em Database. Clicamos aqui. Caso você esteja nessa primeira tela, se ele abrir essa primeira tela para você, você vem aqui em Cloud Firestore e você vai entrar onde ele já vai abrir na esquerda esse menu aqui e você clica em Database, certo? Ó, aqui ele fala da opção aqui para criar banco de dados em real time, certo? Então nós vamos aqui, ó, clicamos em Database. Então, como não tem nenhum banco de dados criado, nós vamos aqui, ó, criar banco de dados. Então ele pergunta, iniciar no modo de produção. Esse modo de produção, você já vai criar o banco de dados e já vai ficar um banco de dados para que realmente fique. E o outro aqui é um banco de dados, essa outra opção, iniciar modo teste, é um banco de dados em modo teste que há 30 dias ele expira. Vamos deixar ele já para ficar esse banco de dados. Então clicamos em próximo. Então aqui, ó, não é possível alterar o local depois de configurar. Além disso, esse será o local do seu padrão do Cloud Storage. Isso aqui é para aquela parte que nós não vamos usar, que é da parte de armazenamento, tá? Aqui vamos concluir, vamos deixar nesse padrão mesmo. Nessa parte a gente não mexe. Então agora ele está criando o nosso banco de dados. O projeto já está criado. Muito bem, assim que ele acessar, você vem aqui, clica de novo nele. E aqui ele vai dar as opções. Você seleciona, ó, ele está em Cloud Firestore. Você selecione Real Database, certo? Então está aqui, ó, nosso projeto. E aqui é o banco de dados do nosso projeto, certo? Então está aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar aqui. O que agora nós vamos entrar? Agora nós vamos entrar na parte de criação, certo? Então, nessa parte de criação dos dados, como funciona? Nós queremos criar o quê? Uma tabela aqui. Nós vamos criar uma tabela. O que é uma tabela? Uma tabela, eu vou colocar de uma maneira mais simples aqui para entender. Então aqui, uma tabela
nós vamos colocar um nome de clientes, certo? E dentro dessa tabela, nós vamos ter armazenado o quê? Vamos ter nome do cliente, vamos ter área ou grupo, vamos colocar grupo é melhor. Grupo, vamos colocar estado, certo? Vamos colocar esses dados. Então aqui o nome cliente 1, grupo, de que grupo que ele é, se é um mercado, se é uma loja, estado, nós vamos colocar só a sigla do estado. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui em clientes, vamos criar esse clientes, ó, clientes, eu dou um enter, e aqui a gente criou uma parte separada de clientes. Para quem entende de banco de dados e tabelas, o que acontece? Esse aqui, ele não é no formato de tabelas. Eu usei o nome tabelas, mas ele não é formato de tabelas, mas nós vamos colocar em formato de tabela. Por quê? Porque ele usa aqui, ó, ele usa o REST API. O que é isso, Márcio? REST API, eu coloquei aqui um resuminho para você entender melhor. Requisições são requisições para a comunicação de dados entre aplicações, entre a nossa base de dados, entre o nosso aplicativo, também se a gente quisesse fazer pelo site, também se a gente quisesse fazer por uma aplicação em um Windows, tudo isso a gente consegue fazer. E a gente vai usar o que? Os comandos. Esses comandos só que a gente vai usar, são 4. Esse resumo que eu fiz aqui para você é o que você deve focar, mais nada, certo? De uma maneira bem simples, é tudo isso que você vai usar no projeto. Então, os comandos que você dá é o post, get, delete e o put. O post, ele faz a gravação, ele vai gravar dados. O get, ele vai fazer a leitura dos dados. O delete vai fazer o que? Excluir os dados. O put vai fazer atualizações desses dados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou inserindo esses dados, essas informações, tá? Eu estou fazendo isso de maneira manual. Mas tem a maneira que você faz por comando, usando esses comandos aqui, que é da maneira como funciona realmente. Não é uma pessoa que vai digitando lá e colocando os dados. É o quê? É o sistema. E o sistema, ele dá esse comando para inserir os dados, para excluir os dados. Certo? Então aqui, o que vai acontecer? Dentro desses clientes, tá? Depois nós vamos ver qual é o formato, esse JSON, como é que ele nos apresenta esse formato e como é que nós vamos ler isso no aplicativo. Então aqui nesses clientes, nós criamos clientes, só escrevemos clientes, só isso, certo? Então nós vamos ver isso manualmente como funciona. Dentro do cliente, eu venho aqui e escrevo mais. Dentro dele eu vou colocar o nome do cliente. Então vamos colocar aqui, ó, cliente 1. Cliente 1. Adicionamos, certo? Está aqui o cliente 1 criado. Então, agora dentro de clientes, o que nós vamos fazer? Faltou um campo, que é esse daqui, ó. Vamos colocar o código dele. Muitas vezes chamado de ID, identificação. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, dentro desse... Agora nós abrimos aqui mais uma barra e digitamos 1. Cliente 1. Então, o que vai ter no cliente 1? Então, no cliente 1, nós clicamos aqui em mais, e aqui nós vamos ter o nome, escrevemos cliente 1, adicionar, vamos aqui no mais de novo, escrevemos aqui, ó, o nome é cliente 1, o que tem mais lá? O grupo e o estado. Então, o grupo, sempre faça em minúsculo as palavras aqui para você. Depois eu falo por quê. Porque tem alguns sistemas que depois você vai digitar, você digitou uma letra em maiúscula e vai escrever minúscula e ele não vai entender que é o campo e vai dar erro. Grupo, então aqui, que grupo ele é? Vamos colocar um mercado. Adicionar, clicamos no mais de novo. E que é o estado. Estado. É estado?
Ó, sempre confira estado. Então, colocamos o estado aqui. Vamos colocar SP de São Paulo. Vamos para onde agora? Cliente 2. Então, trocamos esse 1 aqui por 2, damos um Enter. E vamos, só para lembrar você, isso tudo depois a gente faz uma rotina no sistema, algo bem simples, ele vai adicionando tudo automaticamente, esses códigos, os campos, isso que nós chamamos são de campos. O nome é um campo. Então, quando você olha aqui, esse aqui, nome é um campo, grupo é um campo, estado é um campo, código, ID são campos. E eles armazenam informações. E eles estão todos aonde? Todos dentro de clientes. Então, imagine que clientes é uma caixinha, e dentro dessa caixinha tem alguns itens. E esses itens são os campos, que nos dá a informação do que ele é, certo? Então, de uma maneira simples é assim. Cliente 2, o que vai aqui? Clicamos no mais, nome, cliente 2. Adicionar. Vamos no mais, grupo. Que grupo é? Loja. Adicionar. Clicamos no mais. O que esse aqui é? Estado. Vamos colocar Minas Gerais. Adicionar. Então, aqui, ó. Então, o que a gente faz? Agora a gente tira aqui. Vamos tirar aqui, deixar só clientes e damos Enter. O que ele vai fazer? Ele vai trazer listados os dados dos nossos clientes. Cliente 1 e cliente 2. O estado do cliente 1, grupo e nome do cliente 2. Estado, nome e grupo. Então agora ele já começa a separar. Então olha só, dentro do grupo clientes nós temos dois códigos, o 1 e o 2, que são dos dois clientes. Dentro do código 1, nós temos o estado, o grupo e o nome, certo? Muito bem. Então, essa é a nossa primeira parte. Os nossos dados estão criados. Simples assim. Agora, nós temos a parte 2, que é o quê? A segurança. Agora, para nós conseguirmos ler esses dados em um aplicativo, colocar esses dados na rede para conseguir ler eles, para a gente conseguir exibir na tela essas informações, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar na autenticação dele, na segurança. Então nós chegamos aqui, configurar usuários e permissões. Você clica aqui, ó, contas de serviço. Aqui na conta de serviço, nós vamos gerar uma chave. Ó, chaves secretas do banco de dados. Mostrar. Você clica em mostrar. Aqui clica do lado dessa folhinha, vai copiar. Aí o que você vai fazer agora? Essas informações elas são muito importantes. Então você vai clicar aqui, ó. Abre um bloco de notas, salva, escreve. Chave. Certo? Vamos escrever aqui, chave secreta. Essa chave secreta, ela tem que ser secreta mesmo. O nome secreto não significa que é algo que não é secreto, é que é secreto mesmo. Entenda isso aí. Dá valor para essa palavra secreta, por quê? Porque quem tiver essa chave vai conseguir acessar o seu sistema. Você viu lá que você tem um limite lá, gratuito, você consegue até 200 conexões. Agora você imagina, você tem um cliente e esse cliente está usando 200 conexões de aplicativos todos interligados e alguém consegue essa chave, aí vai dar o maior trabalho para você ir atrás disso aí e alterar e saber que alguém pegou, ou às vezes você nem sabe, eles estão alterando seus dados. Então é uma chave secreta. O que você faz? Salva isso aí, ó. Então você vai criar uma pasta. Ó, nome da pasta. Vamos criar aqui, ó, projeto. Como é que nós podemos dar o nome desse projeto? É
banco nuvem. Certo? Então aqui seria, por exemplo, aplicativo de gerenciamento industrial da empresa X. Então você dá um nome. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, doc, de documento, que é um documento isso aqui, certo? Tudo bem, então a chave está criada. Agora nós precisamos trabalhar noutra parte de segurança. Nós entramos aqui no nosso banco de dados, database. Dentro do database a gente faz o quê? Real-time database. Então aqui a gente clica, ó, em regras. E nessas regras aqui, olha só como é que estão essas regras aqui. Ó, visitantes e tal, é proibido. O que que é? Ó, não pode ler e não pode escrever. Isso significa que ninguém pode ler e escrever dados. Ninguém consegue ler e escrever dados. Então não adianta. Você vai ter uma base de dados lá e ninguém vai conseguir fazer nada. Então nós temos que dar permissões, senão você não consegue. E muita gente erra aqui. Então são dois lugares que as pessoas erram. Nessa parte e lá na outra parte que eles erram. Eles erram por quê? Porque essa parte de segurança é algo muito importante. Quando você faz de forma diferente, começa a dar problemas. Você começa a dar erro no gravar, às vezes você dá erro aonde na leitura, e tem aquela outra parte da chave, que aquela chave, sem aquela chave você não consegue acessar. E isso e todo esse material aqui são materiais de um curso meu. Então, nessa parte de segurança, o que você vai fazer? Você vai dar a permissão, assim como está aqui, ó. Então, eu retirei o que estava escrito, limpe tudo que está escrito aqui, e você vai colocar essa escrita, essa permissão aqui, ó. Então, aquele que não tiver a autenticação por ID ali que a gente vai liberar, se não tiver, então ele vai negar, né? Mas caso contrário, ele vai liberar. Então ele vai liberar a leitura e a escrita. Então faça como está aqui, certo? E clique em publicar. Ó, você publicou, regras publicadas. Então deu certo a confirmação. Agora em cima dessa confirmação aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos testar se está funcionando o acesso a esses dados por uma maneira externa. Então, qual é a maneira externa que nós vamos usar? Nós vamos usar o próprio navegador. Agora, vamos ver se a gente consegue acessar esses dados. Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou colocar aqui nos documentos, o que eu vou colocar aqui? As regras. Olha só, tá aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa parte aqui em JSON. O que é JSON? Então, eu vou mostrar o formato em JSON que ele vai estar. Nós vamos usar essa parte do banco de dados aqui, o caminho do banco de dados. Nós copiamos aqui, selecionamos a parte de clientes, copiamos a parte de clientes aqui, a URL, Ctrl C, e colocamos aqui no browser do navegador. Agora, nós temos que liberar a autenticação para ele. E como que nós fazemos isso? Nós queremos num formato JSON com a autenticação daquela chave secreta que foi criada. Copiamos. E agora nós damos um Enter. Se der tudo certo, se tiver com as liberações ok, se a chave estiver ok, nós vamos conseguir acessar os dados. Então nós damos um Enter e deu certo. Por que deu certo? Porque ele começou a trazer os dados para nós, certo? Então esse é um formato JSON, certo? Você pode copiar esses dados para você estudar ele melhor. Você coloca assim, ó, JSON, ali o que apareceu mesmo, viewer, JSON,
Eu acho que é esse aqui. Esse aqui, ó. Coloca esse JSONViewer.stack.hu. Você cola o que veio para você e clica em Viewer. E olha só que legal. Olha só a distribuição dos dados. Ele me mostra o que tem no 1, ele me mostra no que tem no 2, certo? Eu não vou entrar no detalhe do JSON aqui para você não se complicar agora, certo? Mas aqui ele já nos traz formatado os dados que a gente precisa. E se eu, Márcio, eu colocar que eu quero o cliente 1 só, saber os dados do cliente 1, coloco uma barra. Se lembra lá que no começo que a gente colocou barra 1 e ele criou a parte dos dados do cliente 1? Então a gente coloca 1 e Enter. E aí ele trouxe que o cliente 1 ele é do estado de São Paulo, do grupo de mercado, e o nome dele é cliente 1. Olha só que interessante. Agora nós vamos fazer o quê? Agora que estamos com a nossa base de dados pronta, ela está segura, já está liberado o acesso, só quem tiver acesso com essa autorização dessa chave vai conseguir acessar. Então, desta maneira, agora nós vamos criar o aplicativo. Agora nós vamos para outra parte do quê? Da criação do aplicativo. Muito bem, agora nós vamos para a parte do desenvolvimento do aplicativo. O que nós queremos? Nós queremos listar os dados. E onde é que você vai listar os dados? Como que você vai listar os dados? Olha só. Então, está aqui o smartphone e nós só queremos listar os dados. De uma maneira bem simples. Então, isso você consegue fazer na web, você consegue fazer com o site, você consegue fazer para Windows, você consegue usar, fazer usando Python, consegue usar fazendo Java. Nós aqui vamos usar um dos sistemas que é mais usados para o pessoal do comércio aí, que é o Delphi. Então, imagine que você está instalando, trabalhando com o pessoal que usa bastante aplicações que são comerciais. Então, nós vamos entrar aqui e vamos criar o quê? Se você não sabe chegar nessa parte aqui, se você não acompanhou os outros vídeos, você vem aqui, ó. Você entra aqui em programarnaprática.com.br e aqui no Programar na Prática, você entra em primeiros passos. Dentro dos primeiros passos, você desce aqui embaixo, dá play nesse vídeo aqui, e nesse vídeo aqui eu ensino a como chegar nessa tela aqui. Isso para você que não sabe desenvolver software, para você que nunca desenvolveu aplicativos, para você, ou se você quer testar essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita, até faturamento de $5.000 ano. Então, se você não fatura $5.000 ano, se você é um estudante, se você não está faturando nada com aplicativos, com sistemas, você não tem faturamento, você pode usar essa versão aqui, que é uma versão gratuita, até $5.000 por ano, certo? Então, nós vamos usar essa ferramenta aqui. Então, se você não sabe, você vem aqui, dá play, e você vê como é o passo a passo de fazer a instalação nela, faz alguns testes aplicativo, e depois você vai estar com ela aberta aqui dessa mesma maneira que eu abri, certo? Então você vai em File, New, Multi-Device Application. Você seleciona aqui uma aplicação em branco. Por que multi-device? Porque você vai tanto conseguir usar para Windows, como para Android, como para iOS, para macOS, para Linux. Então você consegue usar ele para multiplataformas. Mas como que eu faço para usar para multiplataformas? Simplesmente você vem aqui e clica. Olha só, nas opções aqui em cima, ele diz, ó, Android 32 bits, 64 bits, iOS, macOS, e tem aqui o que? Lá embaixo Windows, tá? O Linux não está aqui porque eu não uso muito Linux. Nessa versão aqui eu não deixei habilitado o Linux. Muito bem. Então vamos deixar aqui Android 32 bits? Vamos deixar Android 32 bits. O que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui, ó, no formato de smartphone. E olha como é simples. Se eu só clicar no F9 ou clicar aqui em cima, para você vai aparecer um play aqui em cima. Para mim aqui eu não deixei habilitado.
Deixa eu ver aqui se aparece. Aqui, ó. Ele vai aparecer esse play aqui. E o que que você vai fazer? Você vai dar um play nele. E aqui que a gente selecionou Android, nós vamos trocar para... Porque o Android... Aqui, ó. Vamos deixar o Windows 32 bits. Vamos dar um play aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai converter isso que está aqui para formato de executável. Está aqui nossa janela. Então a janela está criada. Está aqui. Então o que que nós vamos fazer? De uma maneira bem básica, nós vamos apenas colocar os itens aqui. Então você vem aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui onde estão os componentes. Então nós vamos colocar aqui, que componente nós vamos colocar? Nós vamos colocar um componente de busca. Aqui a gente vai colocar estilo Android, porque nós vamos rodar ele no Android. Então, o que nós vamos fazer? Então, agora de uma maneira bem básica, nós vamos trazer aqueles dados para cá. E como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai usar aqui uma ferramenta Tools REST Debugger. Para que isso? Olha só os dados. Se lembra quando a gente digitou aqui 1? Olha só. Ele nos trouxe o que? Os dados do cliente 1. Mas nós não vamos mostrar apenas assim para o usuário, para quem está usando o aplicativo. Nós vamos formatar ele. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui o REST Debugger e vamos colar esse nosso endereço. Então, colamos aqui e clicamos em Send Request. O que vai acontecer? O Getty, se lembra que eu falei dos comandos? Olha só, ele está trazendo as informações para nós. Se lembra lá dos comandos no início? Ó, post, get, delete, put. E o que vai acontecer? Uma vez que a gente trouxe os dados, ó, ele nos trouxe o cliente 1, aqui os dados. Quem é o cliente 1? Ele é de São Paulo, do Grupo Mercado, e o nome dele é cliente 1. Então, os dados estão trazendo. Agora, nós vamos tabular esses dados. Clicamos em tabular. Para que isso? Para ele separar os nossos clientes. Então, o que nós vamos fazer? Nós tiramos esse 1 e deixamos apenas os clientes.json no formato JSON e damos o send aqui. O que ele trouxe? Ele trouxe todos os nossos clientes, certo? Então vamos colocar de novo aqui, ó. Então essa é uma ferramenta muito boa para a gente testar. Damos um Enter e trouxe os dados do cliente 1. Colocamos o 2, os dados do cliente 2. Até aqui está funcionando muito bem. Então nós copiamos novamente isso aqui, mas antes disso nós vamos fazer o que? Copiar, ó, copy components. E ele me deu um OK, que ele copiou os componentes, e nós vamos colar os componentes aqui, Ctrl V. E ele trouxe para cá, já formatado aqueles dados. Então isso, tudo aquilo que você precisaria fazer digitando, ele já nos trouxe na cópia. Então você não precisa fazer todo o trabalho de formatar aqueles dados para listar eles. Então só vamos separar aqui, ó. Então isso aqui nós não vamos entrar no detalhe deles agora. Nós só vamos separar eles aqui, ó. Certo? Então essa aqui é a minha tabela. A minha tabela que estão os dados. Então aqui, olha só, base URL, ele me traz. Se eu copiar ela, copiei, e eu vou colar aqui, ó. Ele vai me trazer os dados do cliente 2. O que nós precisamos fazer? Muito bem, agora nós vamos listar esses dados aqui nessa grade. O que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar ela. Você clica nela aqui, para ter uma melhor aparência, você clica aonde? Em Bottom, para ele ficar alinhado na parte de baixo. Aí você sobe um pouquinho. E aí, na parte de cima, vamos colocar
um botão, é o button. Nós clicamos e seguramos e arrastamos. Você entendeu como faço para procurar aqui o componente? Você clica aqui e escreve button, são os botões. Então tem outros botões ali, mas vamos pegar esse aqui. E agora nós copiamos o nome desse componente aqui, que é a requisição. Copiamos o nome dele e colamos e escrevemos execute. Então vamos executar. Agora nós vamos executar. Ó, colamos ele. Então o que eu fiz? Quando eu clicar, der 2 cliques nesse botão, escrever aquele componente para executar, a cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai executar essa ação. Então eu vou clicar no F9 ou clicar nesse play aqui que é o mesmo. E se tudo deu certo, ele vai trazer os dados daquele comando do cliente 2. Então clico aqui no botão e ele trouxe o estado, o grupo e o nome do cliente. Então agora ele já começou a listar os dados lá para a nossa aplicação. Então o que acontece? Então se você usar aqui, eu não estou formatando, só estou apenas trazendo os dados, você seleciona um componente chamado Edit. Você clica, segura e arrasta aqui. Esse componente aqui, quando você colocar, a ideia é que agora ele está trazendo só os dados do cliente. Ó, aqui nesse componente aqui, no REST Client, o que ele faz? Aqui, ó, base URL. Nós vamos copiar o nome dele. Olha só que interessante que agora nós já estamos mexendo nele, ó. Ponto base URL string. Então, se eu apenas copiar a base URL que está lá, Ctrl C, e der um Ctrl V, o que vai acontecer? Ele vai trazer o que já está lá. Mas, se eu apagar esse número 2, que é o código do cliente, clicar aspas simples, sinal de mais, e aqui escrever edit 1.teste. O que eu estou fazendo? No lugar do 1, eu coloquei o número que tiver digitado nesse componente edit, é o que vai aparecer. Se tiver 1 aqui dentro, vai aparecer dados do cliente 1. Se tiver 2, vai aparecer dados do cliente 2. Pessoal, essa parte aqui, você paga muito caro em curso para conseguir aprender algo assim. E você não aprende de maneira prática e rápida. Você é bem demorado para o pessoal entregar uma informação dessa para você. Certo? Então aqui, ó. Aqui está o componente, ó. No Android ele aparece transparente. No Windows ele aparece branco, ó. Como nós vamos compilar ele? Transformar o que está aqui em uma aplicação, ele aparece aqui em Windows, por isso que ele vai aparecer assim. Então, esse aqui, eu coloco o nome dele, ó, name, escrevo o name aqui. Aqui é o quê? As propriedades desse componente. Então, ele está dizendo que o nome dele é edit1. Se o nome dele é edit1, foi o que eu coloquei aqui, ó. Tudo que tiver nesse componente edit1, o número que tiver ali é o número que ele vai aparecer. Se lembra que aqui estava 2, aqui estava 1? Então, pode ter 3, 4, vai aparecer o código daquele cliente. Vamos testar para ver se vai dar certo? Então, o que acontece? Ó, se eu aperto F12, ele vem para essa tela. Se eu aperto F12 de novo, ele vem para o texto. Então, tudo que forma aqui a aplicação está aqui no texto. Então, com poucas linhas, a gente fez isso. Então, agora o que você vai fazer? Agora nós vamos compilar de novo. Se tudo der certo, ele vai listar o cliente conforme o número que estiver ali dentro. Então, eu digito aqui 1. Clico no botão, trouxe os dados do cliente 1. Perfeito. 2. Clico no botão, trouxe os dados do cliente 2. Certo, pessoal? Então, de uma maneira simples, a gente fez o quê? Conseguiu conectar o banco de dados com o sistema em Windows aqui. Se eu colocar 3, o que ele vai trazer? Não vai me trazer nada. Ó, me trouxe nulo, ou seja, vazio.
Vamos lá cadastrar para ver se ele vai trazer? Então eu entro aqui na base de dados. Então eu coloco aqui, ó. O que eu vou colocar? O 3. Dou Enter. E agora eu vou colocar aqui, ó. Mais nome. Cliente 3. Adicionar. Grupo. Atacados. Adicionar. Vou no mais de novo. Estado. Santa Catarina. Adicionar. Então, se eu clicar aqui em clientes, ele vai me trazer a listagem de todos os clientes cadastrados. Tá ali, ó. Cliente 1, 2 e 3. E olha que interessante, por isso que ele é em tempo real esses dados. Agora eu vou clicar em 3. Se deu tudo certo, ele vai trazer os dados do cliente 3. E trouxe Santa Catarina, atacados, cliente 3. Olha como é simples de desenvolver isso aqui. Isso aqui você consegue desenvolver em casa. Ele vira um grande projeto para você trabalhar nas empresas. Eu vou mostrar para você aqui, ó, no YouTube, o meu sistema de gerenciamento empresarial para aplicativos foi desenvolvido assim, dessa maneira. E agora de baixo para cima, porque... Ó, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E isso você consegue fazer de uma maneira muito simples. E quando você identifica uma necessidade do mercado, você coloca para dentro e você consegue deixar o seu cliente com muito mais liberdade, ajudando ele nas necessidades dele. Então, olha só, olha aqui. Depois você olha esse vídeo aqui. Meu app de gerenciamento empresarial. Eu fiz ele dessa maneira. Foi dessa maneira como eu estou mostrando aqui que eu fiz ele. Certo? Então, o código 3, ele é de Santa Catarina. Vamos colocar que ele é do Rio Grande do Sul agora. Nós alteramos aqui, ó, RS, e damos um Enter. Será que alterou? Vou clicar aqui no botão e o que ele trouxe? RS. Já alterou. Ah, eu errei, não é atacados. Esse aqui, o que ele é? Ah, eu errei, esse aqui não é atacado. Ele é indústria, caso seja feita uma alteração nele. Indústria. É uma indústria. Será que alterou? Vamos clicar aqui. Ó, indústria. E aqui o 2 e o 1. Certo, pessoal? Então, trabalhe com isso, comece a desenvolver projetos dessa maneira. Você consegue distribuir esse aplicativo para 200 aplicativos sendo usado em tempo real sem pagar nada. E você consegue usar ele muito rápido. Ele funciona muito bem. Então, agora, eu não posso agora mostrar no celular como é que ele fica, mas ele vai ficar com essa característica aqui, ó. Certo? Porque o celular é o mesmo que está gravando, então eu não consigo tirar e fazer ele ao mesmo tempo e mostrar. Então aqui, quando você coloca ó, Android e clicar aqui, nesse sinal aqui, esse ícone de play ou F9, o que ele vai fazer? Ele vai transcrever o que está aqui para um aplicativo, vai rodar em Android. Se você colocar aqui em iOS, se você colocar macOS, Windows, então da mesma maneira. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esse vídeo, a intenção dele é para ser bem objetivo mesmo e bem prático, certo? E você consegue fazer isso em casa. E isso vai te ajudar a ser um bom aplicativo e você consegue transformar ele com mais aprimorações para usar ele de uma maneira comercial e ganhar no mínimo 13 mil reais pela venda desse aplicativo, certo? Então qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários embaixo. De bônus agora, eu vou deixar para você esse material aqui. Nós vamos concluir esse projeto. Nosso projeto inicial é o quê? Vamos olhar aqui no desenho. Então, há os dados na nuvem
e nós vamos ler esses dados na nuvem no smartphone, no nosso aplicativo. E o que a gente fez? A gente já conseguiu fazer isso? Sim, a gente já conseguiu listar os dados que a gente quer no nosso aplicativo. Então agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer o famoso CRUD. E o que é o CRUD? Vamos voltar aqui, ó. Então, são o que? Os comandos de quê? De gravar, ler, deletar e atualizar. Vamos aqui, ó, escrever o que é. Então, aqui a gente grava, aqui a gente lê, aqui a gente deleta, então aqui a gente atualiza. Que é o que a gente fala, o que é o nosso famoso CRUD. Você sabe o que é o CRUD? Então, basicamente, ele é o nosso CRUD. Então, eu create, vou colocar junto para não confundir. Read, para ler, update, e o deletar. Isso é o CRUD. A gente cria, insere um dado, que é o mesmo que aqui, ó, a gente vai gravar um dado, a gente vai ler o dado, a gente vai atualizar o dado, que é esse aqui, e a gente vai deletar o dado, que é esse aqui. Então agora nós vamos usar, como bônus, eu vou colocar isso aqui, que a gente vai fazer todos esses comandos também, certo? Então, lá, quais são os comandos? Então aqui a gente viu que é esse comando aqui para leitura, esse outro que vai gravar, vai deletar, vai atualizar, certo? Então nós usamos esse comando aqui, sim, usamos, mas nem sabemos que usamos. Veja só, vamos organizar aqui e vamos colocar aqui, ó, que é o get. Então vamos escrever aqui. Vamos colocar aqui, ó. Na propriedade desse componente button, a gente escreve teste, que é o texto que vai aparecer escrito ali, e a gente troca para get. Certo? Muito bem. Então tá aqui ele. E nós vamos colocar, vamos aqui embaixo, escrevemos button, clicamos e colocamos aqui. Nós podemos também, aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, são 4 botões, um para cada um. Então, aqui a gente vai colocar o quê? A gente vai ler os dados. Esse aqui a gente vai inserir. E qual é que é o comando de inserir? É o post. Então, escrevemos aqui, ó, teste. E escrevemos aqui, post. Aqui nós vamos escrever o quê? O deletar. Teste, delete. E o que faltou agora? Nós vamos deixar só com esse aqui. Por quê? Porque se não tiver a informação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos atualizar ela. Se tem, ela atualiza. Se não tem, ela insere. Como vai funcionar? Então aqui a gente vai colocar, a gente dá 2 cliques aqui, estão os nossos comandos lá. Quando a gente dá 2 cliques aqui, não tem nada, porque nós vamos criar. E como que nós vamos criar? Eu vou colocar aqui essa regrinha aqui, ó, que depois você insere e edita. Ó. Então, o que ela tem? A base URL, que é a mesma, nós não alteramos nada nela. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai inserir aqui, esse método aqui do request, a gente vem aqui, ó, que é esse aqui, esse é o componente. Quando você abrir lá na sua máquina, você vai estudar.
E como eu disse, você consegue fazer isso, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, você consegue usar em Java, Python, do mesmo modelo, certo? Então, para você que está iniciando e não sabe desenvolver software, não sabe nada, isso aqui é uma boa base para você começar a aprender. Então, aqui no request vai ter, vamos colocar esses comandos aqui, vamos dar um F12, a gente vem para cá. Então, aqui a base URL do cliente é a mesma parte. A gente só inseriu esse aqui e lá no outro a gente vai voltar, porque quando a gente for selecionar aqui, ele não sabe o que é, porque a gente já alterou a propriedade dele. Então, aqui a gente coloca o quê? Porque por padrão a gente só tinha copiado no início lá, a gente só copiou os componentes da onde? Daqui, ó, do REST Debugger. Então, quando a gente fez essa cópia, a gente já trouxe ele formatadinho conforme ele é. Eu venho aqui no F12, clico no... Então, nós vemos aqui no request aqui, olha aqui, e ele já diz que é o método get, ó. Aqui ele é o get, mas a gente pode selecionar o que? Delete, para atualizar, para... Então, tudo isso aqui a gente vai colocar agora por comando. Então, aqui, ó, a gente sabe que a gente está querendo fazer uma busca, uma pesquisa. Então, o que nós vamos fazer? Agora, aqui, ó, no post que ele vai gravar, ele vai fazer o seguinte, ele vem aqui no registro que está, se ele colocar o registro 1, ele vai atualizar o registro 1. Se eu colocar o registro 4, que não existe ainda, ele vai inserir o registro 4. Se eu selecionar de novo o 4 e já tem lá, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar os dados do 4. Então, o que você vai fazer em casa aí, tá? Olha só. Então, agora nós vamos entender a parte de parâmetros. Então, o que são os parâmetros? Os parâmetros são aquilo que eu vou informar para ele, os campos, aonde eu quero informar, tá? Aqui, ó. Então, nós vamos adicionar um parâmetro. Então, eu digo que ele é um parâmetro. E o valor desse parâmetro, o que é? Olha só que interessante. Aquilo que a gente coloca aqui na mão, olha o que a gente faz. A gente veio aqui, colocou na mão, né? 1, 2, 3, depois eu fui ali e criei o 4 e o 5. Então, tudo isso que a gente foi lá, a gente vem aqui, coloca barra, coloca o número que a gente quer dar, entre, a gente entra no registro, coloca o nome, coloca o grupo, coloca o estado, tudo isso que a gente fez ali na mão, agora a gente vai fazer por comando. Então, olha como é simples de fazer. Então, está vendo aqui? Tem um código, tem o estado, o grupo e o nome. Então, como é que fica isso por texto? Para a gente enviar esse comando, a gente coloca aqui o estado. Como é que ele abre aqui? Abrimos chave, colocamos o campo que a gente quer, lá o estado, o conteúdo desse campo, olha aqui, RS, vírgula, por quê? Porque a gente está separando o campo da sua informação, o campo do seu dado. Então a gente está separando. Agora começa um outro campo chamado grupo. Que grupo ele é? 2 pontos, olha só. E o que aqui? Aspas dupla. E o que a gente faz? Campo, 2 pontos, entre aspas dupla, o que? A descrição, vírgula, vai vir um outro campo. Se tivesse mais um, aconteceria de ter mais um? Sim, você o que tem que fazer? Terminou. No início da vírgula, tem o quê? Olha só, eu vou tirar aqui e vou tirar aqui. Tem a vírgula, isso significa que depois da vírgula tem o quê? Vai vir o nome do campo e o conteúdo desse campo. Então, o que acontece? Depois da vírgula vem aspas dupla, que vai vir o nome do campo, 2 pontos, aspas dupla, que é o conteúdo desse campo. Então, o que ele é? Então, aqui diz o quê? Então, campo nome, 2 pontos, o conteúdo desse campo, a informação que tem que ter lá dentro. Da mesma maneira que aqui. Olha só, vamos olhar aqui. Tem um campo RS aqui? Tem, ó. Esse aqui, RS, loja, ó, nome do cliente. Vamos excluir esse aqui.
Vem no xizinho aqui, ó, e exclui esse aqui. Deixa eu ver, ele não está aceitando excluir, porque tem que entrar no registro. Aceitou. Então, eu tenho 1, 2, 3, certo? Então, tá. Então, uma vez que eu tenho isso, então, aqui, você só copia isso aqui, que é uma aplicação em JSON. O que é o JSON? É aquilo que a gente conversou no início. É o formato que está esses meus dados. Eles estão em JSON. É o nome desse formato. E aqui o que ele está dando? Que ele é ou uma atualização ou um gravar, um get e um post. Então, só isso aí, certo? Então, algo muito importante que você não pode esquecer isso aqui, ó. Então, é uma coisa que você tem que cuidar muito. Isso eu errava muito no começo, quando eu estava aprendendo. Então, aqui, ó, você está colocando chaves. Entre chaves, o que vai ter entre chaves? Campos. Então, estado, onde é que está o estado? Vamos abrir lá. Aqui, estado e o conteúdo do estado. É a informação do dado. É o dado que está nesse campo, estado. Então, isso nós chamamos de quê? Campo. Então, o estado aqui é um campo, entre aspas, sim, aspas dupla, abre aspas duplas, o campo, fecha aspas duplas, 2 pontos, abre aspas duplas, a informação, fechou aspas duplas, vírgula, para um novo campo. Se não tem novo campo lá no final, ó, não tem vírgula. Mas poderia colocar vírgula e aqui iniciar o quê? Um novo campo. Mas não vamos colocar, certo? Então, esse é o conteúdo. Se você quiser colocar mais campos, você coloca também, certo? Então, vamos lá. Então, como seria do deletar? Deletar, eu vou colocar já o comando pronto aqui para a gente conversar sobre ele. O deletar é o mesmo, só você só vai dizer para ele deletar. É o mesmo conteúdo, você tem que dizer aqui no request que é o que? O método de deletar e vai executar. Aqui o mesmo que está lá em cima, certo? Os fontes eu vou deixar lá e você vai abrir e vai estudar. Então, e o post que a gente tinha conversado, a atualização, o que ele faz? Ele pega o mesmo caminho, ele diz que é, olha só, uma atualização, se não tem ele insere, e os parâmetros de campo. Essa é a diferença. E lá no início o que a gente tem? A busca dele, a busca dessa informação. Vamos ver se isso está funcionando? Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos compilar. Vamos clicar aqui no play aqui, que ele vai transcrever isso aqui para um executável, para um programa. Então está aqui, esse é o formato do Windows, mas no formato do Android vai aparecer diferente. Então eu clico no 1 aqui e vou buscar ele, a informação que está no 1. Ó, é no estado Distrito Federal, grupo loja, nome cliente 1. Tudo bem, vamos ver se é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Vamos colocar aqui atualizado. Só para ver se a gente vai atualizar. Ó, cliquei atualizado, vamos ver se ele vai atualizar lá. Vou buscar um, ó. Apareceu atualizado. Muito bem. O 2, vamos buscar. Ó, cliente 2, tá, vou colocar aqui para o lado para a gente visualizar em tempo real. Muito bem. O 4 não existe. Vou colocar o 4 e vou dar um post que ele vai gravar aquela informação de lá. Então, o desafio que eu tenho para você, da mesma maneira que eu criei esse edit aqui, crie outros 3 edits aqui, escrevendo o quê? O estado para você digitar, grupo para você digitar e nome para você digitar. Que é onde você vai escrever aqui, vai dar o post, ele vai gravar lá. Referente, assim da mesma maneira que eu fiz com o edit. Esse é o desafio para você, certo? Então, o 4, quando é o 4, o que ele vai fazer? Ele vai inserir aqui os dados do meu aplicativo para a nuvem. Então, ele vai atualizar os dados que estão lá na nuvem. E o que ele vai inserir? Ele vai inserir isso aqui, ó. Ele vai inserir o estado do Rio Grande do Sul, grupo loja e cliente 4.
Cliente 4 não existe? Não existe o cliente 4. Ó, então o que a gente vai fazer? Vai dar um post. Vamos ver se vai atualizar? Ó, já veio para cá. Em tempo real ele já traz. Ó, trouxe Estado do Rio Grande do Sul, Grupo Loja e cliente 4. Certo? Muito bem. E o que acontece? Está vendo aqui o cliente 3? É São Paulo, atacado, cliente. Eu quero colocar esses dados aqui dentro. O que eu faço? Coloco o 3 aqui e dou um post. Olha só. Atualizou, Rio Grande do Sul, loja, cliente 4. Conforme o quê? Conforme isso aqui que está aqui dentro. Então, de uma maneira bem simples, agora você já está conseguindo atualizar também. Certo? Eu quero deletar esse 4. O que eu faço? Venho aqui, 4 e deleto. Olha só. Deletou. Em tempo real, você já consegue fazer isso. Eu quero passar para você agora a parte onde você verifica os dados que estão sendo consumidos e gravados. Então você vem aqui em Database, na esquerda, você clica aqui em Real Time Database e aqui você clica em Uso. Aqui em Uso, o que vai acontecer? Ó, você consegue ver o que tem armazenado lá. Como foram poucos dados, não chegou nada, não pesou nada ainda, certo? Ó, download 140 kilobytes. Você tem 10 GB para fazer isso. Então é bastante. Então sempre cuide disso aqui. Cuide das suas transferências, vê se você não está sobrecarregado, porque você começa a espalhar o seu aplicativo. Se você coloca principalmente na Play Store, você tem que cuidar muito isso. Porque você coloca os dados lá, muitas pessoas começam a usar e aqui vai dar bastante acesso. Então sempre cuide disso aqui. Então aqui você vê o que está armazenado e o que está download. Comparando que lá no início a gente falou o custo de ser gratuito e o custo quando você começa a pagar quando atinge um limite bom de uso. Certo, pessoal? Vou deixar esse material lá no grupo. Abra ele, estude. E para você que já faz sistemas e aplicativos, olha essa maneira de desenvolver. Ela é bem prática e você tem... Isso aqui me custou muito caro para conseguir aprender e chegar bem objetivo e bem prático assim. E você está recebendo esse material bem resumido, bem objetivo, já para você começar a praticar os seus aplicativos com os dados na nuvem, certo? Qualquer dúvida, me manda as mensagens que eu leio e respondo a você, certo? Deixa um comentário aqui e é isso aí. Valeu!